Ao longo da minha vida, eu sempre fui tida como uma pessoa bastante pessimista, né? Apesar de eu me reconhecer como um ser absolutamente realista. Enquanto uma cientista social em formação, eu tenho uma mania de querer dar explicação para absolutamente tudo que acontece na minha vida. E tentando dar explicação para as pessoas dizerem, Nathalie, você é muito pessimista, parece que você vê a sua vida por um filtro em que tudo é fatalidade, em que tudo é desgraça. Tentando entender de onde isso surgiu, eu comecei a olhar para o meu passado e entender qual é essa realidade que eu construí, que faz com que eu tenha esse olhar absolutamente destrutivo para o mundo ao meu redor e para a minha existência principalmente. Eu sempre fui uma criança muito crua, sabe? Quando as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu meio que entalava e me sentia bastante confusa e desacreditada quando amigos meus diziam, eu quero ser astronauta. Eu falava, tá bom, querido, senta lá. Eu quero ser, sei lá, motorista de avião. Eu falei, tá bom, morando em Perus com uma mãe pobre, né? E esses sentimentos de realidade, de limites, eles sempre tiveram muito claros para mim. Hoje em dia, por exemplo, quando eu penso no meu futuro, né, hoje em dia o lugar que eu ocupo é um lugar em que eu conquistei muito mais do que eu achei que eu poderia, né, que eu tenho muito mais do que eu achei que eu conseguiria. E quando às vezes eu me pego olhando para o futuro, eu percebo o quão eu não espero muito mais, o quão eu já estou um pouco satisfeita, e não é uma satisfação no sentido de estou bem com o que eu tenho, é no sentido de acomodação mesmo. Isso tudo me fez perceber e pensar como o racismo foi destruindo a minha capacidade de sonhar, a minha capacidade de imaginar possibilidades futuras para mim e para pessoas como eu. Isso pode parecer muito simples, né? Sonhar, Nathalie, por que alguém vai querer sonhar? Vocês vão entender por que é importante sonhar, ou por que é importante construir ideias de sonhos. Eu sei que muitos de vocês, quando criança, tinham determinados desejos. Vocês queriam ser professores, vocês queriam crescer mais, se desenvolver mais. Isso não necessariamente é a realidade de muitas pessoas negras. E eu, quando criança, tive uma relação bastante contraditória com isso, porque ao mesmo tempo em que eu me tornei uma pessoa muito realista, como forma de me posicionar frente à minha realidade, eu também sempre gostei muito de ficção científica. Eu sempre gostei muito de pensar em alternativas, em universos paralelos, em formas de experimentar a sociedade, a tecnologia e qualquer tipo de fantasia ou de imaginação que não necessariamente pautasse o materialismo em que a gente vive. E é bastante contraditório, essas são uma das contradições que me constroem enquanto um ser humano, porque seres humanos são contraditórios. E eu começava a pensar, meu Deus, como eu amo perceber as possibilidades que nós temos de existir no mundo enquanto outras pessoas, né? Para onde nós iremos? De onde nós viemos? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos propósitos na Terra? Essas perguntas me perseguiram durante a adolescência inteira. E conforme eu ia perguntando nós, os nossos propósitos, os nossos objetivos, eu comecei a perceber que esse nós aí tinha um problema bem grande para mim. Eu não conseguia talvez me enxergar, eu me sentia, né, representada por esse nós enquanto raça humana, afinal a galera está aqui no planeta Terra, estão falando de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não me enxergava nesse nós enquanto uma mulher negra. Eu sentia que esse nós, esse de onde viemos, para onde vamos, não contemplavam as minhas experiências, não contemplava a forma como eu enxergava e me posicionava no mundo. E foi aí que, nas minhas leituras e divagações, que nas minhas passagens pelo ativismo negro e por várias outras coisas que me construíram enquanto indivíduo, que eu conheci um conceito muito importante chamado afrofuturismo. O afrofuturismo é um conceito muito simples, é tão simples que vocês vão se chocar. É basicamente a ideia radical de que pessoas negras existem no futuro. O afrofuturismo, na verdade, ele entra na minha vida por meio da literatura, fundamentalmente. É um termo que surge em 1994 nos Estados Unidos, coincidentemente, o ano do meu nascimento, acho que isso é um sinal. E o afrofuturismo acaba sendo uma das coisas que mais mexem comigo e mais me envolvem nos dias de hoje e guiam a minha trajetória. O afrofuturismo ele é um movimento, mas eu prefiro pensá-lo como um conceito, como uma filosofia, que pensa na arte, na música, na dança, na política, na filosofia, na literatura, no cinema, em todas as áreas possíveis da existência humana, a existência negra. E uma existência negra afastada de construções tidas como primitivas e arcaicas. Porque quando geralmente a gente pensa em pessoas negras, a gente pensa naquele tambor, e a gente pensa em artesanal, a gente pensa em África, como se isso fosse um outro espaço, um país distante.
O afrofuturismo ele vai colocar pessoas negras no tempo presente, principalmente no futuro. E ele vai dizer que essas pessoas constroem coisas tão sofisticadas como qualquer outra pessoa presente. Que essas pessoas, por serem negras, africanas ou negras diaspóricas, nosso caso, BR, estão construindo coisas próximas às tecnologias mais esperadas e imaginadas no planeta Terra. E quando eu falo tecnologia, não estou falando necessariamente de celulares, estou falando de tecnologias, no sentido de ferramentas para transformação. Um dos grandes nomes do afrofuturismo que eu quero apresentar para vocês hoje é esse cara chamado Sun Ra. Ele era afrofuturista muito antes disso ser modinha, muito antes das pessoas chamarem ele de afrofuturista. Sun Ra é um músico estadunidense muito importante no movimento afrofuturista. Ele vai dizer que o planeta Terra é bastante cruel, que no planeta Terra, em qualquer tempo e espaço, pessoas negras irão sofrer. Então, seu grande mote é que pessoas negras, africanas e diaspóricas saíssem do planeta Terra e fossem viver em outros universos, em outros espaços. Essa era uma ideia fantasiosa que guiava todas as produções de Sun Ra ao longo da sua trajetória e da sua carreira. Ele dizia, ele tinha um lema, que para mim é um lema muito importante, ele falava, "Space is the place." O espaço é o lugar. O espaço é lugar para que pessoas negras criem. O espaço é lugar para que pessoas negras existam. Um outro grande nome é Octavia Butler, essa mulher que eu tanto admiro. Octavia é um grande nome da literatura afrofuturista. É uma mulher que, na sua primeira obra, na sua obra de inauguração no afrofuturismo, Kindred, dá um tapa na cara e acerta as contas de anos e anos com a ficção científica clássica e vai falar sobre essa mulher, Kindred é esse livro que está bem aqui, e vai falar sobre essa protagonista negra afro-americana que se vê forçada a viajar no tempo. E quando essa mulher viaja no tempo, ela encontra em todos os espaços em que ela acaba acessando perigos de vida, morte. O que é bastante contraditório quando a gente vê uma ficção científica, não sei quantos de vocês aqui têm familiaridade com esse gênero na literatura, em que viagem no tempo é algo absolutamente divertido, né? Absolutamente fácil. Octavia ela trata a ficção científica como uma realidade crua, né? Como seria para uma mulher negra viajar no tempo e, por exemplo, para um Brasil colonial, sendo negra? O que Octavia, Sun Ra e outros autores e outros performers e outras pessoas afrofuturistas me trazem é um sentimento muito grande de qual é o lugar da pessoa negra no universo e principalmente no futuro. O que nós temos a oferecer? Para onde nós iremos necessariamente? Nós, no sentido negros. Eles me fazem perguntar se existe no mundo inteiro um lugar seguro para pessoas negras existirem. Se existe no mundo inteiro, em qualquer tempo e espaço, um lugar em que pessoas negras não necessariamente vão morrer, não necessariamente vão ser subjugadas. Quando eu penso, talvez, em homens negros, eu consigo pensar em algumas épocas, mas em mulheres realmente é unânime. Não há espaço no planeta Terra, em nenhum tempo presente, passado e talvez futuro, em que mulheres negras estejam seguras. Aí, isso é muito pessimista, né? Basicamente a realidade. Existe uma resposta para isso? Se o passado é um problema, se o futuro, se o presente também é o problema, seria então o futuro a nossa única saída? Eu vou com Sun Ra e eu acredito que, apesar de muito fantasiosa a ideia de Space is the Place, ela acaba sendo a mais realista, porque ela encara a realidade atual como algo cru, como algo duro, como realmente é. Como assim Space is the Place? Como assim a única resposta para que nos livremos do racismo e das opressões que nós sofremos enquanto pessoas negras é sair do planeta Terra? Talvez não sair do planeta Terra, mas talvez construir um futuro mais justo, construir um futuro feliz, um futuro otimista. Eu acho que Sun Ra, quando ele nega o passado e quando ele nega esse presente, mostrando que esse presente e esse passado não são feitos para pessoas negras existirem, ele não necessariamente nos dá uma visão surrealista e absolutamente abstrata sobre como será o futuro, mas ele nos mostra que é possível construir outras realidades fora o que nós já temos. E aí aqui nós temos a clássica ficção científica, né? Eu acho que vocês devem acompanhar Star Wars, um dos grandes clássicos. Quando nós analisamos o que é a ficção científica, quando nós observamos o que é construído, a gente acaba percebendo que a ficção científica é um lugar povoado por pessoas brancas. Se o futuro é isso, se essa é a visão de futuro que nós temos e estamos construindo, as pessoas negras morreram absolutamente, né? Nós não ajudamos a construir casas, nós não estamos dirigindo naves espaciais, nós não estamos nos envolvendo com novas tecnologias, nós não estamos produzindo conhecimento, nós não estamos participando de construções de novas cosmologias, né?
Se existe um futuro, e esse é o futuro retratado na cultura pop, o genocídio negro aconteceu e não existem pessoas negras vivas, né? Desde filmes a desenhos infantis. O mais interessante sobre isso é que vocês vão me dizer, Nathalie, mas tudo isso é ficção. O que isso tem a ver com a realidade, afinal? É ficção. Mas o futuro também não é uma ficção? O futuro é real? O futuro não é real, o futuro é uma construção mental. O futuro é uma ideia baseada em experiências passadas, em expectativas presentes. O futuro é uma história contada pelas mesmas pessoas que afirmam o que é presente hoje, homens brancos. O futuro é, na verdade, algo muito próximo às nossas realizações atuais, ao que nós escolhemos dizer e fazer enquanto população, enquanto terráqueos. Mas, Nathalie, ainda assim é só ficção, né? Tudo bem, se você quer ver só como uma ficção, que ficção racista do caramba, né? Que ficção intensa é essa que realmente acha que pessoas negras estão mortas? Que ficção é essa que usa um ou dois personagens negros como alegorias narrativas, né? Eu não sei se vocês conhecem muito desse mundo, desse gênero, mas sempre tem em algumas ficções distópicas aquela ideia de contextos inabitáveis. E eu vejo pessoas negras nesse mesmo espaço. Pessoas negras são tão raras na ficção científica quanto é a água e quanto é terra feita para ser cultivada. Porque a gente está falando de realidades pós-apocalípticas. Mas que ficção científica racista é essa, né? Na melhor das hipóteses, ela é racista e ela nega a existência de pessoas negras por ignorância, porque talvez quem faça não saiba que pessoas negras existem em grande maioria no mundo. E na pior das hipóteses, essa ficção científica expressa um desejo íntimo e escondido de um futuro que seja só populado por pessoas brancas. Eu quero apresentar para vocês um afrofuturista no tempo presente, no tempo e no espaço presente. Esse é Fábio Cabral, ele é escritor negro brasileiro e ele lançou recentemente aqui o seu personagem principal de sua obra, O Caçador da Rua 13. E o Fábio Cabral tem um dos conceitos, ele tem uma das conceitualizações mais importantes sobre afrofuturismo que eu tive acesso, que eu pude ler. Ele diz que esse movimento de transformar o presente, recriar o passado e projetar um novo futuro através de nossa própria ótica é o afrofuturismo. O afrofuturismo, no final do dia, é absolutamente revolucionário. E por que ele é revolucionário? Ele é revolucionário pelo simples fato de unir dois elementos muito básicos, pessoas negras e futuro. E o que tem de tão especial em você unir pessoas negras e futuro? Por que isso me move? Por que pensar em pessoas negras no futuro me instiga? Por que pensar em pessoas negras no futuro dilata as minhas pupilas, faz as minhas pernas se encherem de sangue? Por quê? Porque pensar em pessoas negras no futuro é pensar em pessoas negras vivas. Pensar em pessoas negras no futuro é pensar que jovens negros conseguiram desviar de 12 balas. Ou essas balas não foram atiradas, já que jovens negros têm 12 vezes mais chances de morrer do que jovens brancos. Pensar em pessoas negras no futuro é pensar que talvez mulheres negras não tenham morrido tanto quanto morreram ano passado. Afinal, o genocídio contra a mulher negra aumentou 54%. Pensar em pessoas negras no futuro é pensar que não, que essas mulheres não morreram só por serem negras e mulheres. Pensar em pessoas negras no futuro é talvez entender que a gente conseguiu superar coisas como termos o corpo suspeito, né? Que faz com que pessoas negras sejam 78% da taxa de 10% de mortes violentas no Brasil. Pensar em pessoas negras no futuro é pensar que a gente superou a insegurança e a desnutrição alimentar. E que pessoas negras não são as que mais morrem por diabetes, hipertensão e obesidade no Brasil. Pensar em pessoas negras e futuro é pensar que a gente conseguiu vencer a encarceração em massa do povo negro e que talvez o meu irmão, estatística, não vire uma estatística. Que talvez esse irmão negro, jovem, de 15 anos, que anda de boné para trás, não acabe morto pela polícia. Que talvez a minha mãe possa sair do ciclo vicioso da narrativa de mulher forte e guerreira sozinha, que talvez eu, e jovens como eu, tenham perspectivas futuras, tenham novas possibilidades. Eu acho que pensar em pessoas negras e futuro é pensar em um mundo em que pessoas negras conseguiram vencer a baixa escolaridade, em que pessoas negras conseguiram entrar nas universidades, em que pessoas negras estão produzindo conteúdo, estão pensando sobre suas vidas a partir de suas próprias óticas. Pensar em pessoas negras e futuro é pensar que talvez a escravidão, apesar de ter tentado muito, não conseguiu destruir a nossa herança cultural. Pensar em pessoas negras e futuro é pensar em pessoas negras vivas.
O afrofuturismo para mim é tão importante porque ele é a certeza de que nós, as minhas gerações, as presentes e as futuras, não serão a morte na praia do nado de anos e anos dos nossos ancestrais. O afrofuturismo para mim é tão revolucionário porque ele é uma utopia e pessoas negras precisam de utopias. Pessoas negras precisam se enxergar, pessoas negras precisam construir possibilidades, por mais que elas sejam inimagináveis, como vamos todos fugir para o espaço sideral porque o racismo aqui é foda pra caralho, mesmo que esse seja o contexto, é necessário. O afrofuturismo é tão importante porque ele fala sobre futuro. Um futuro em que pessoas negras estão produzindo muito mais do que acreditam que podem, e um futuro em que pessoas negras estão agindo. Mas, acima de tudo, o afrofuturismo fala sobre um futuro em que pessoas negras estão vivas. Obrigada.